E aí galera, sejam muito bem-vindos! Esse é o A ao Cubo e eu sou o professor Anderson. Hoje a nossa aula ela é voltada para combinatória, mas voltada mais para aplicações de combinatória, certo? Se você já é inscrito no canal e está acompanhando, eu postei alguns vídeos anteriores sobre combinatória, que seria legal você ver antes de ver esse aqui. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve de uma vez, porque ajuda bastante a gente a divulgar o canal, beleza? Detalhe, essa aula de hoje ela é uma resolução da lista que eu estou deixando aqui. Então, eu te aconselho, antes de pegar a lista, ou melhor, antes de ver o vídeo, pega a lista e tenta resolver alguns exercícios. Não resolvi todos os exercícios nesse vídeo, mas resolvi uma parte que talvez te ajude na interpretação de outros. Beleza? Então, bora lá! O primeiro exercício que a gente vai trabalhar aí diz assim: admita que certa cidade brasileira tenha 8 canais de TV aberta, todos com transmissões diárias. Se uma pessoa pretende assistir 3 dos 8 canais em um mesmo dia, ela pode fazer isso de X maneiras diferentes, sem levar em consideração a ordem em que assiste os canais. E pode fazer de Y maneiras diferentes, levando em consideração a ordem que assiste os canais. Sendo assim, Y menos X é igual a... Então, olha só. Exercício bem simples e que leva em consideração o principal conceito de combinatória. É o que faz diferença e o que não faz diferença na ordem. Então, observe o seguinte. O exercício diz que são 8 canais e a pessoa pretende assistir 3. Com 2 situações diferentes. Considerando a ordem e chamou de Y, sem considerar a ordem e chamou de X. Lembra o seguinte, macetinho simples. A ordem faz diferença? Então é arranjo. A ordem não faz diferença? Não, então é combinação. Beleza? Então, se a ordem faz diferença, arranjo. Então vamos calcular. Pela fórmula, ANP é igual a N fatorial sobre N menos P. Substituindo, arranjo de 8 para 3. Lembra que o N é o número maior. Então, eu tenho 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Arranjo de 8 para 3, então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aqui embaixo é 5, por isso que eu parei no 5, que é 8 menos 3. Corto aqui, 8 vezes 7 é 56, vezes 6, 336. Então, esse é o arranjo, considerando a ordem. Sem considerar a ordem, é combinação. A fórmula de combinação, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, combinação de 8 para 3, 8, o P é 3, 8 menos 3, combinação de 8 para 3, a gente vai ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Esse 3 também eu vou desenvolver, e aqui embaixo eu vou parar no 5, que é o resultado daqui. Cancelando, a gente tem combinação de 8 para 3, vai ser então 336, né, que a gente já tinha feito ali, dividido por 6, que isso vai dar 56. O exercício pediu para calcular Y menos X, então a gente tem Y menos X vai ser, então, o Y era o que fazia diferença à ordem, então é o arranjo. O X era o que não fazia diferença, então é a combinação. Então a gente tem 336 menos 56 vai dar 280, ok? Exercício bem simples e que cobra a base. Então, vamos ao próximo. O nosso próximo exercício vai ser um exercício da IFAL. Diz assim: certa lanchonete possui 5 funcionários para atender os clientes durante os dias da semana. Em cada dia pode trabalhar no mínimo
um funcionário até todos os funcionários. Dentro desse princípio, quantos grupos de trabalho diário podem ser formados? Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente tem que perguntar: faz diferença qual funcionário trabalha em qual dia? O problema deixou isso claro? Não. Então, é um exercício de combinação simples, certo? Disse que no mínimo um funcionário iria trabalhar. Então, quer dizer que também podem ser 2, 3, 4 ou 5, né? Porque são 5 dias da semana, correto? Então, a gente tem à disposição 5 funcionários, certo? Eu disse que é combinação, então vamos trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Não esquece dela. Pn menos P, certo? Então, imagina, eu posso ter um único funcionário trabalhando por dia, certo? Então seria, eu tenho 5 à disposição e 1. Eu posso ter também 2 funcionários trabalhando no dia, então 5 para 2. Soma, tá? Porque aqui é ou, tá bom? Então eu posso ter um funcionário, ou posso ter 2, ou posso ter 3, ou 4, ou 5. Então, essa condição é porque falou no mínimo 1, mas também poderiam ser todos. Então, poderia ser 1, poderia ser 2, 3, 4 ou 5 funcionários fazendo rodízio. Beleza? Então, vou substituir nessa fórmula aqui. Então, a gente tem 5 fatorial sobre 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial, mais 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial, mais 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial, 5 fatorial, 4 fatorial, 5 menos 4 fatorial, mais 5 fatorial sobre 5 fatorial, 5 menos 5 fatorial. Seguindo a ordem, então eu teria 5 vezes aqui embaixo dá 4. Então eu já vou parar nele. 1 fatorial é 1 e 4. Mais o daqui, aqui embaixo dá 3. Então 5 vezes 4 vezes 3. Paro no que dá aqui embaixo. Então a gente tem 2 vezes 1 e 3 fatorial. Aqui, 5 menos 3 vai dar 2. Mas aqui já tinha um 3, eu posso parar no 3 também, porque a gente para no maior possível. E aqui eu vou desenvolver o outro resultado disso aqui, 5 menos 3 dá 2, então é 2 fatorial, 2 vezes 1. Aqui, 5 vezes 4. Vou parar aqui porque aqui tinha um 4. Então, 4 fatorial e aqui dá 1. O último, 5 fatorial sobre 5 fatorial. Aqui vai dar 0. Como que a gente resolve isso então? Assim, 4 fatorial com 4 fatorial eu corto, me sobra só o 5. 3 fatorial com 3 fatorial eu corto, me sobra então 20 sobre 2. Daqui, corto 3, também sobra 20 sobre 2. Esse daqui, corto 4, fica 5 sobre 1. O daqui eu corto 5, 0 fatorial é 1, tá bom? Qualquer coisa você olha lá no conceito de fatoriais que a gente viu antes, tá bom? Então aqui eu teria 5 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1. Então, somando 15, 25, 31. Beleza? Então esse exercício é um pouco mais trabalhoso, mas não é impossível, não é tão difícil assim. Beleza? Então, bora pro próximo. Vamos ao próximo. Exercício da FAMERP. Diz o seguinte: Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros por 3 revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a... Aí, de novo, um exercício que você tem que fazer a pergunta certa. Pensa, os meninos vão trocar livros e revistas. Faz diferença qual que eles trocam primeiro?
Não. Então, se não faz diferença, é combinação. Beleza? Outra coisa, repara que disse Lucas tem 6 livros e Milton tem 8 revistas. Então, isso é um produto de 2 combinações. Sim, ambos vão trocar 3 livros e revistas. Concorda comigo? Então, a gente tem 2 combinações. Uma combinação de 6, que é a quantidade de Lucas, para 3, vezes outra combinação de 8, que é a quantidade de Milton, para 3. Certo? Então, no mais, é desenvolver a fórmula. Lembra que a fórmula é essa aqui. Vou escrever ela de novo aqui para você não se perder, tá bom? Porque senão depois você não sabe o que foi feito ali, né? Fica meio perdido. Então, a fórmula está aqui. Ela eu vou substituir. Ó, 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial, vezes 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. O 6 eu vou desenvolver até chegar no 3. Então, tenho 6, 5, 4, 3. Embaixo, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 e aqui 3 fatorial. Certo? Continuando, o 8 eu vou fazer até chegar no 5. Então, 8, 7, 6, 5. Por que até no 5? Porque 8 menos 3 deu 5. E aqui, 3 vezes 2 vezes 1 e 5 fatorial. Dá para cortar o 3 aqui, assim como dá para cortar o 5 aqui. Você pode, tem gente que faz isso assim, se quiser fazer, pode. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, eu poderia cortar com esse 6 aqui, assim como esse poderia cortar aqui. Fica a seu critério, o resultado dá o mesmo, beleza? Mas aqui, ó, 6 vezes 5, 30, vezes 4 dá 120, sobre 6, vezes o outro, ó, 8 vezes 7 vezes 6 dá 336, a gente já até fez no outro exercício, vezes 6. 120 dividido por 6 é 20. 336 dividido por 6 dá 56. 20 vezes 56 vai dar 1120. Beleza? Exercício bem tranquilo, bem legal de ser feito também. Bora pro próximo. Próximo exercício, exercício da FGV, diz o seguinte: existe quantidade ilimitada de bolas de 3 cores diferentes, branca, preta e azul, em um depósito, sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. 8 dessas bolas serão colocadas em uma caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com 8 bolas é igual a... Então, olha só, esse exercício diz o seguinte: eu tenho que escolher 8 bolas e eu tenho 3 cores diferentes de possibilidade de bola diferente que pode vir. Só que aí a gente tem um pequeno problema. Repara no seguinte: eu tenho menos cor do que eu vou ter bolas. Então, isso gera repetição, ok? A gente já explicou isso anteriormente na aula de arranjo e combinação. Então, pensa comigo. Faz diferença a ordem que eu vou escolher essas bolinhas? Não. Então, uma combinação com eventos repetidos, beleza? Onde eu tenho, nesse caso, N é a quantidade de cores, é a variação que eu tenho. Então, o meu N é 3. E nesse caso, né, que é aquela combinação assim, ó, N mais K menos 1 e K. Não sei se você lembra dessa, se não lembra, dá uma olhada na aula de combinação, né? Então, se eu substituo, o meu K então seria as 8. Se eu substituo aqui, ó, 3 mais 8 menos 1, e aqui eu tenho 8. Então, se eu somar 3 mais 8, 11, menos 1, vai dar 10 para 8. Então, eu tenho que calcular uma combinação de 10 para 8. A partir do momento que eu fiz isso, é porque é uma repetição, há uma combinação com eventos repetidos. Daqui para frente a gente segue a fórmula normal. Combinação de 10 para 8, ela vai ser 10 fatorial sobre 8 fatorial, 10 menos 8 fatorial.
Combinação de 10 para 8 será 10 vezes 9 vezes 8. Vou parar aqui, porque tem um 8 aqui embaixo. Aqui, ó, 10 menos 8 vai dar 2. 2 vezes 1. Cancelo os dois 8's. O que me sobra, então, vai ser 90 sobre 2. Então, essa combinação de 10 para 8 é 45. Ok? Bora para o próximo. Próximo exercício aí é um exercício do PISME 3. Traz assim, ó, da UFJF. Em 3 sofás de 2 lugares cada, dispostos em uma fila, deverão se assentar 3 rapazes e 3 moças. Uma expressão que permite calcular a quantidade de maneiras que essas pessoas podem se sentar nesses sofás, de modo que em cada sofá fiquem assentados um rapaz e uma moça é. Olha só, esse exercício eu vou resolver ele para vocês com arranjo. Até copiei as opções aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar com os números e você visualizar qual que é certa. Mas olha só, o exercício diz que tinha 3 sofás de 2 lugares e 3 moças e 3 rapazes. Eles tinham que sentar de maneira que sempre ficasse uma moça e um rapaz. Vamos resolver da mesma forma que a gente resolveu os anagramas, colocando os espaços e encaixando o pessoal lá dentro. Vou chamar, né? Vou fazer aqui, ó. Tava em fila, certo? Então eu tinha um sofá de 2 lugares ali, outro de 2 lugares aqui, outro de 2 lugares aqui. Concorda comigo? Tinha que ficar um rapaz, uma moça, um rapaz, uma moça, um rapaz, uma moça. Certo? Então pensa comigo. Quantos rapazes eu tinha? 3, não é isso? Então, ó, para o primeiro sofá, eu tinha 3 rapazes que poderiam ficar aqui. Qualquer um dos 3 poderia. Para a segunda fileira, se aqui eu tinha 3 e um ficou aqui, me sobram só 2. Aqui para baixo, então, me sobra só 1. Conseguiu visualizar isso? Olha, 3 pessoas poderiam sentar no primeiro. Aí um deles foi e sentou. Sobraram 2. Esses 2, qualquer um deles poderia sentar no segundo. Um deles sentou. Então, só sobrou 1 para o final. A mesma coisa acontece com as moças. Então, eu tinha 3 possibilidades de moça aqui, 2 possibilidades de moças aqui e 1 possibilidade de moça aqui. Certo? Estou fazendo os cálculos como se fossem rapazes e moças, certo? Só que poderia ser também moça e rapaz. Concorda comigo? As moças serem primeiro. Digamos, por exemplo, que eu tenho um rapaz aqui, chamava Arthur, e do lado dele eu tinha uma moça que chamava Beth. Um exemplo. Poderia ficar sentado Arthur e Beth, ou Beth e Arthur. Concorda comigo? Então eu tenho 2 posições que podem ser usadas aqui, 2 aqui e 2 aqui. Olha que tantão de número. Esse exercício ele seria bem mais fácil se ele te pedisse uma resposta numérica, mas ele te pediu uma expressão. Então isso se torna ele chato, porque a gente vai ter que comparar os números para tentar achar uma daquelas possibilidades. De cara já dá para você ver que não é nenhuma dessas 3. Tem que ser uma das 2. A daqui também não pode ser, porque ali apareceu 3. Então, vai ser essa. Vamos provar que é ela? Olha só. Se eu fizer 3 vezes 2, eu acho o primeiro número, que é 6. Concorda comigo? Se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 2, eu acho o segundo número, que é 4. Concorda? Aqui, ó. Certo? Se eu vir aqui, ó, e tirar esse 2 e colocar aqui, eu acho o terceiro número ali. O quarto número é 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, isso aqui é o 3 fatorial. Por isso que a resposta é a letra A, ok? Então, exercício de permutação não tão difícil, do PISME, e é bem atual, me parece que ele é de 2018, ok? Mais um exercício da UENG. Diz assim: em uma apresentação na escola, 8 amigos, entre eles Carlos, Timóteo e Joana, formam uma fila.
Calcule o número de diferentes formas que esta fila de amigos pode ser formada, de modo que Carlos, Timóteo e Joana fiquem sempre juntos. Então observa comigo aqui que esse é legal, tá? Você está acostumado a fazer esse processo aqui usando anagramas, só que aqui a gente vai usar o mesmo conceito para fazer um trabalho diferente. Olha, eu tenho que organizar 8 amigos numa fila. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carlos, Timóteo, vou colocar a Joana primeiro, já que eu escrevi errado aqui. Carlos, Joana e Timóteo têm que ficar sempre juntos. Se eles têm que ficar sempre juntos, lembra daqueles de anagrama que as letras tinham que ficar juntas? Pois é, menino, eles vão ter que ficar juntos. Se eles ocupam um único lugar, eles vão ser movidos sempre juntos? Então a gente conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma permutação, então, de 6 fatorial. Só que o exercício não disse que eles têm que ficar nessa ordem. Eles só têm que ficar juntos. Então, eles podem se misturar entre si. Como que a gente faz? Se você quiser fazer a árvore de contagem, todas as possibilidades ali, beleza. Mas um conselho. Ali é só você fazer um fatorial. Por exemplo, se eu tenho 3 letras que têm que ficar juntas, então é 3 fatorial. Se eu tenho 4, é 4 fatorial. E assim sucessivamente. Então, essa resposta desse exercício é muito simples. É só 6 fatorial vezes 3 fatorial. Ok? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like que ajuda bastante a gente a compartilhar e chegar no maior número possível de pessoas para a gente tentar ajudar bastante gente aí, tá certo? Então, na quarta-feira a gente se vê por aqui novamente e provavelmente com aplicações de função exponencial, ok? No mais, muito obrigado e valeu!